A gente vai falar agora de um dos assuntos mais importantes para o futuro da humanidade. E o curioso é que pouca gente está falando sobre isso. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos números e na história por trás de uma mudança que vai, sem dúvida, definir o nosso século. E olha, a ameaça não vem de um asteroide, nem de uma guerra nuclear, nem da inteligência artificial. A ameaça vem da matemática mais simples que existe. Os seres humanos estão tendo cada vez menos filhos. E quando o número de pessoas que morrem ultrapassa o de nascimentos, a população encolhe. É simples assim, não tem segredo. Isso não é uma teoria, tá? Já está acontecendo. O Japão é, hoje, uma janela para o nosso futuro. A população deles já caiu em milhões de pessoas desde 2009 e o ritmo dessa queda só acelera. Para se ter uma ideia, só no ano passado foi quase 1 milhão de pessoas a menos. Para entender o futuro da população humana, a gente precisa focar em uma única métrica. Uma só, a taxa de fertilidade. É ela que dita absolutamente tudo. E este aqui é o número mágico. Guarda bem ele. 2,1. Essa é a taxa de fertilidade necessária para que uma geração consiga substituir exatamente a si mesma, sabe? Para manter a população estável. É o que se chama de nível de reposição. Qualquer coisa abaixo disso, e o declínio é matemático, é inevitável. Agora, o que este gráfico mostra, e é chocante, é a velocidade dessa mudança. Em 1950, a média mundial era de quase 5 filhos por mulher. Em apenas 2 gerações, essa taxa despencou e hoje já está se aproximando perigosamente do tal nível de reposição de 2,1. É uma queda, assim, vertiginosa e global que aconteceu em todas as partes do mundo. Ok, mas aí surge uma questão, um paradoxo central. Se a fertilidade vem caindo há décadas, por que a população mundial continuou a explodir, passando dos 8 bilhões de pessoas? Como isso aconteceu? Nos anos 60 e 70, o grande medo era a superpopulação. Livros como A Bomba Populacional previam um verdadeiro apocalipse de fome. Mas economistas como Julian Simon foram na contramão. Eles argumentaram que mais pessoas significam mais cérebros para resolver problemas. E no fim, a história provou que o Simon estava certo. Então, o ponto crucial é este. A população explodiu não por mais nascimentos, mas por menos mortes. O progresso fez a mortalidade infantil despencar e a expectativa de vida disparar. Ou seja, mais crianças sobrevivendo e adultos vivendo bem mais tempo causaram o boom populacional, mesmo com as famílias ficando cada vez menores. E este slide ilustra com perfeição o triunfo do progresso humano. A gente não apenas conseguiu sustentar mais de 8 milhões de pessoas, como também passamos a alimentar todo mundo melhor do que nunca. O consumo de calorias aumentou em todos os continentes. Aquele antigo medo da escassez foi derrotado. Só que, ao vencer a guerra contra a superpopulação, a gente abriu a porta para uma ameaça totalmente nova e, convenhamos, muito mais real: a implosão populacional. Se a tendência atual continuar, este é o futuro que a matemática projeta. A gente atinge um pico em algumas décadas e depois, uma queda constante, implacável, sem nenhuma perspectiva de reversão. A gente voltaria aos níveis populacionais de séculos atrás, mas num ritmo assustador. O impacto econômico inicial vai ser brutal. É a tal da crise de transição. A gente vai ter um número cada vez maior de idosos, dependendo de um número cada vez menor de jovens trabalhadores. Se os sistemas de previdência e seguridade social já estão em crise hoje, imagina nesse cenário. E depois dessa transição? Aí a gente entra em território completamente desconhecido. Toda a nossa economia moderna foi construída com base na premissa de crescimento. Como é que funcionam empresas, mercados de ações, poupanças pessoais, num mundo onde o mercado consumidor encolhe ano após ano para sempre? Ninguém sabe a resposta. E isso nos leva ao grande mistério. Por quê? Porque as taxas de fertilidade estão caindo em todo lugar, universalmente, em todas as culturas, religiões e sistemas econômicos. As respostas mais óbvias, aquelas que vêm primeiro à mente, simplesmente não se sustentam. Não é o custo, porque países mais baratos têm fertilidade ainda menor. Não são as políticas de apoio, porque a Escandinávia, que tem as melhores do mundo, também tem taxas baixas. Não é falta de religião ou casamento, como o exemplo da Índia mostra bem. A realidade é muito, mas muito mais complexa. A melhor explicação que a gente tem, embora ela seja meio incompleta, parece ser o tal do custo de oportunidade. Na vida moderna, existem inúmeras outras coisas para se gastar tempo, dinheiro e energia, além de criar filhos. E no mundo todo, parece que as pessoas estão fazendo essa escolha. O ponto-chave é que essa tendência transcende tudo.
Não importa se o país é rico ou pobre, religioso ou secular, capitalista ou socialista, o padrão é o mesmo, uma queda inexorável na fertilidade. Isso aponta para uma mudança fundamental no comportamento humano moderno. Então, a gente chega ao desafio final. O primeiro passo para resolver um problema é reconhecer que ele existe. E este talvez seja o maior problema não reconhecido do nosso tempo. 0. Este é o número de países que, depois de terem sua taxa de fertilidade despencado bem abaixo do nível de reposição, conseguiram elevá-la de volta a 2,1 de forma sustentável. Nenhum. Nunca. O desafio pode ser resumido de uma forma muito simples. O problema é claro. A solução, em teoria, também é. As pessoas precisam ter mais filhos. Mas o mistério, o quebra-cabeça que ninguém conseguiu resolver é: como, na prática, se consegue isso? No final das contas, toda essa narrativa épica global se resume a uma questão profundamente pessoal. Uma linhagem familiar que talvez tenha durado milhares de anos pode simplesmente terminar em uma única geração. Isso nos força a refletir não apenas sobre o futuro da economia, mas sobre o próprio significado de continuidade e o que a gente realmente quer para o futuro da humanidade.